Louvado seja Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho que escreve São Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 5. Enquanto os irmãos acham, externo aqui a minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem sido em nossas vidas. Porque fato é, se não fosse o nosso Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Deus abençoe pastor Misael, Moisés, pastor Paulo, irmã Abigail, que Deus continue lhes abençoando. Amém? Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17, passo a ler. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoai em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou de dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Pode tomar o seu assento, louvando e engrandecendo a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos num culto de mobilização missionária. Logo, este tema tem que ser abordado e tem que ser tratado em nosso meio. Missões é o nosso chamado. Missões é anunciar o amor de Deus aos que estão nas trevas. Missões é entender a causa do Evangelho e entender que é urgente, que é para agora. Missões é colocar o reino acima dos nossos próprios interesses e fazer o ide do Senhor, a qual nós entendemos e nós seguimos essa ordenança. Logo, missões não podem ser romantizadas. Fazer missão não é fácil. Pregar a palavra do Senhor não é fácil. Não é contar qualquer história. Fazer missões não é simplesmente contar uma fábula, contar um conto. Não. Nós entendemos que fazer missões é muito mais profundo e é muito mais relevante do que contar apenas uma história. Logo, nós entendemos que fazer missões, quem faz missões não pode olhar para trás. Logo, nós vemos que quem segura o arado não pode olhar para trás. Logo, nós entendemos, nós somos chamados para fazer missão. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho da verdade, que um dia me alcançou e te alcançou. Se nós estamos aqui caminhando na caminhada cristã, é porque um dia alguém se prontificou a pregar essa mensagem, de que Jesus um dia se despiu da sua glória, Ele vem a essa terra
ele nasce no ventre de uma virgem, ele se desenvolve aqui na terra, se prepara, ele tem o seu ministério aqui na terra, mas chega os dias da sua crucificação, ele é traído, agora crucificam Jesus, mas logo nós entendemos num julgamento injusto, que agora o nosso Jesus, ele é crucificado, que chega um momento da crucificação que Jesus entrega o seu Espírito, mas agora nós vemos que no terceiro dia, existem algumas mulheres que gostam de levantar cedo, e que vão ao túmulo ver e embalsamar o corpo de Jesus, mas quando elas estão chegando perto da sepultura, acontece algo diferente, não é uma sepultura como as outras, não, existe um homem de branco que pergunta para elas: por que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos, sendo que ele já está vivo? Eu sinto Deus nessa noite, esse é o evangelho da verdade, e qualquer outra variação é mentira. O evangelho é renúncia, o evangelho não é brincadeira, e o evangelho de Cristo, ele confronta, mas logo nós entendemos, pregar essa mensagem não é para qualquer um. Ter coragem para pregar uma mensagem que confronte não é para qualquer um. Logo nós vemos que muitos querem nos dias de hoje afrouxar o discurso, logo querem moldar o evangelho nos seus estilos de vida dos ouvintes, mas logo nós entendemos que essa palavra é imutável, e que ela não se molda por quem está ouvindo, mas é quem está ouvindo que tem que se moldar por ela. Eu sinto Deus nessa noite aqui para liberar uma palavra sobre essa igreja, e dizer que até o arrebatamento, a igreja do Senhor, ela tem uma função, ela tem uma incumbência primordial, que é pregar o evangelho da verdade. É um culto de mobilização missionária. Eu não vim pregar casa, eu não vim pregar chave, eu não vim pregar bênção, eu vim pregar o Calvário, eu vim pregar a mensagem da cruz, porque é ela que transforma. Todos nós somos chamados para fazer missões. E hoje, o Senhor nos pergunta: e aí, eu posso contar com vocês? Eu posso contar com a minha igreja para continuar essa batalha? Mas nós vemos que o evangelho, ele tem um centro, e esse centro se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o verbo que se fez carne, aquele que renunciou à sua glória, aquele que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida que mata a sede de quem tem. Mas logo nós entendemos que, por mais que seja muito ouvido isso, nós estamos esquecendo, isso está perdendo o sentido. Antigamente os pregadores falavam: Jesus está aqui, e parece que a igreja entendia, mas parece que nós não valorizamos mais a presença de Jesus. Parece que nós falamos que Jesus está aqui, nós achamos que Jesus está longe, sendo que quem está longe somos nós. Mas eu venho te dizer algo, eu não sei se você tem fé para receber, mas eu tenho fé para liberar, que Jesus, ele está aqui nessa noite, e que Jesus, ele está passeando e passando em revista, vendo cada coração e cada mente nessa noite. E eu sinto uma graça de Deus para dizer que Jesus está passando aqui, e Ele está dizendo para pessoas: qual que é o teu problema? O que está acontecendo? Eu sinto Deus nessa noite, eu sinto Deus nessa noite, eu sinto uma graça vinda do céu para dizer para pessoas: o teu problema, a tua dificuldade, a tua limitação para Jesus não é nada. Eu sinto Deus nessa noite para dizer para pessoas aqui: a teu problema e a tua dificuldade, a tua solução Jesus não tem, a tua solução Jesus é nessa noite. Mas nós chegamos em Lucas capítulo 5. Peço um pouco da sua atenção, e eu não vou me estender. Jesus agora, Lucas, o médico, ele foi muito feliz
em descrever os detalhes, por meio de relatos, por meio de pessoas, entender a relevância e o ministério de Jesus aqui na terra. Lucas tem a sensibilidade de descrever alguns detalhes que os outros não têm e que os outros não descrevem. Lucas agora vai enfatizar os milagres e as maravilhas de Jesus e como que pessoas foram transformadas, foram libertas através desse homem. Logo nós vemos Lucas capítulo 5. Agora Jesus está ensinando. O texto nos dá a entender que Jesus está num ambiente fechado, num ambiente delimitado por paredes. Mas logo agora nós entendemos algumas verdades. Nós entendemos e nós vemos. Jesus ensinava e muitos ali sentados ouvindo os ensinamentos, as mensagens, a experiência pela qual o mestre passara a eles. Mas logo nós vemos no decorrer do texto que existem alguns detalhes que nós precisamos dar atenção. Enquanto Jesus ensinava, muitos estavam ali observando aquilo que ele falava. Muitos ali estavam com seus olhos fitos no mestre, porque aonde Jesus passava, ele era o centro da atenção. Todo mundo queria chegar perto, todo mundo queria ouvir o mestre, porque era de uma sabedoria anormal, era de uma sabedoria, de uma unção diferente. Mas agora nós vemos que a Bíblia nos fala que ele ensinava, e que fariseus e que doutores da lei estavam aos pés dele, ouvindo aquilo que ele dissera. Mas logo nós vemos dentro do texto que agora existe um detalhe sobre Jesus que vai mudar o contexto e o cenário dessa passagem. Jesus ensinava, Jesus falava, mas existe uma coisa sobre a vida de Jesus que diferencia quem faz missão e quem não faz missão. A Bíblia nos fala que a unção do Senhor estava sobre Jesus naquele momento. A unção do Senhor para curar estava sobre ele. Logo nós vemos, a reunião está acontecendo, vamos entender isso como um culto, o ensinamento está sendo dado, mas agora nós vemos, tem pessoas ouvindo, tem pessoas ali entendendo o que o mestre fala, mas acontece que de repente, no meio do culto, no meio do ensinamento, existe um alvoroço do lado de fora. Existem algumas pessoas que na linguagem de hoje estavam chegando no momento da oferta, estavam chegando no momento do ensinamento. Existem alguns homens que estão chegando para o ensinamento e para ouvir o que Jesus dizia, mas logo nós vemos dentro do texto que agora esses homens não estão normais, eles não estão vindo prioritariamente para ouvir o que Jesus estava ensinando, porque os demais já estavam há algum tempo ouvindo Jesus, mas agora acontece que estes homens irão nos exemplar, irão nos mostrar o que de fato é fazer missões. Eles não chegam no culto com as mãos vazias. Os fariseus e os escribas, os doutores da lei estavam ali, mas não trouxeram nada para o culto. Mas aí vem alguns homens desconhecidos que a Bíblia não fala o nome, que não chegam no culto de maneira vazia, mas eles estão carregando uma cama. Eu imagino um carregando em cada ponta, e eles nos exemplificam e nos mostram o que de fato é fazer missão, e o que eles estão carregando, o que tem em cima da cama. E em cima da cama tem um homem que não consegue andar, e tem um paralítico. Mas logo porque nós entendemos que estes homens nos mostram o que é missão, eu te digo nessa noite, aquele paralítico por si só não tinha condições físicas para chegar até o mestre, não conseguia andar, não conseguia se locomover,
mas eu imagino, e a Bíblia não fala, mas eu imagino comigo, não sei se era irmão, se era primo, se era cunhado, se era pai, se era filho daquele homem, mas eu imagino comigo, que agora esses homens vão olhar um para a cara do outro, e vão dizer, vamos levar ele até Jesus, vamos, pega um em cada ponta, porque fazer missão não é ficar dentro de quatro paredes, mas fazer missão é levar até Jesus quem não tem capacidade. Urabacandarabahai. E eu sinto Deus nessa noite, nós não somos chamados para ficar ouvindo aqui em cima e sentado nessas cadeiras acolchoadas, não, nós somos chamados para pegar na cama de quem não consegue e para levar até o mestre. Urabacandarabahai. Eu não sei se você está entendendo, mas levanta a tua mão para o céu. Eu não sou disso, mas eu sinto uma graça para dizer para pessoas aqui, para de ter dúvida do teu chamado. Tu é chamado para carregar a cama de quem não consegue andar. Urabacandarabahai, urabacandarabacandarabasurimicandarabahai. Eu sinto Deus nessa noite, e existem pessoas aqui que estão com dúvidas, para que eu fui chamado? Será que eu não tenho propósito na casa do Pai? E Deus está dizendo, tu é carregador de cama, tu é feito para trazer pessoas até Jesus. Chegou no culto atrasado, a casa está lotada, mas existe uma causa, porque quem vem para o culto tem que vir com propósito. Eles não chegam no culto de mão vazia, eles estão carregando uma cama. Mas pastor Misael, tem um problema. Jesus está ensinando, a casa está lotada, não tem como chegar perto dele. Como que a gente com uma cama, com um homem em cima, como que a gente vai para o meio dessa casa colocar ele na frente de Jesus? Como? Não tem como parar o ensinamento para pedir licença para os que estão ali, para passar e para chegar o paralítico até Jesus. Mas lembra o que eu te disse no início? Quem faz missão não tem opção de olhar para trás. Eles estão segurando uma cama, e eu não sei se você vai entender isso aqui, mas se você entender, louve ao Senhor. Fazer missões, muitas das vezes, para carregar a cama de alguém, vai ter empecilho, vai ter porta fechada, vai ter acesso impedido. Mas quem sabe o que carrega, quem sabe o que tem na mão, não tem a opção de voltar para trás. Quem tem propósito com Deus não tem opção de voltar, não tem opção de olhar para trás. Aqueles homens podiam virar e dizer para o paralítico: olha, a gente te trouxe, a nossa parte a gente fez, está lotado. Mas quem sabe o que carrega, não fica olhando para a porta fechada. Quem sabe o que carrega não fica olhando para a janela trancada. Quem sabe o que está na mão, e quem sabe o valor do que segura, não tem a opção de voltar para casa sem ver o mestre. Eu imagino comigo quando eles chegaram perto da casa e disseram: rapaz, está lotado, como que a gente vai entrar lá? Eles olham para o paralítico, vê a frustração.
Mas o que se faz agora? A cama está na mão, as expectativas foram criadas, mas não tem como entrar na casa, está tudo lotado, abarrotado de gente. O que a gente faz? Volta para casa? Volta pelo caminho por onde veio? Com eles não. Eu quero liberar uma palavra de Deus nessa noite aqui. E se você tem fé para receber, eu tenho uma fé enorme para liberar. Quando as portas horizontais se fecharem na nossa frente, haverá uma porta, um acesso vertical para nós. Eu não sei se você tem fé suficiente para isso, mas eu sinto Deus nessa noite, que quando portas se fecharem na nossa frente, quando não haver acessos, quando não haver janelas, Deus providenciará o acesso, o escape, a porta. Eu não sei como você chegou nesse culto, mas eu tenho ideia de como você vai sair. Eu sinto Deus nessa noite, que você não vai voltar para a tua casa frustrado, decepcionado, que a casa estava cheia, que você não conseguiu entrar, você já entrou. Então nessa noite, aproveita a liberdade que você tem na casa do Senhor e adore ao Pai nessa noite. Eu sinto Deus nessa noite, pastor Misael, e uma graça nos envolve, e um espírito de coragem, de ousadia, me manda dizer nessa noite: a igreja do Senhor pode se debater com portas fechadas, podem se debater com janelas fechadas na frente, mas eu vos digo uma coisa: voltar para trás não é uma opção, desistir não é uma opção. Nós temos uma cama na nossa mão, nós temos pessoas para levar até o Mestre. Quem tem propósito, quem sabe o que está na mão, sempre acredita que Deus tem um jeito. Tem o propósito, tem uma função, é levar a cama, não é? Mas ter propósito e ter cama na mão não significa que não vai ter porta fechada. Eu imagino agora os fariseus, os doutores da lei, vendo aquela cama chegar, e aqueles homens com a esperança de entrar numa casa lotada. Mas mal sabiam eles que quem estava ensinando já sabia da situação. Mal sabiam eles que quem estava lá dentro já entendia o que estava acontecendo lá fora. Quem faz missões, nós todos somos chamados, então vai acontecer com todo mundo. Vai ter porta fechada, vai ter impedimento, vai ter luta, mas vai ter sobrenatural de Deus, vai ter cura, vai ter milagre. Mas agora o que vamos fazer? A casa está lotada, não tem como entrar, não tem como fisicamente adentrar no Mestre, ir até o Mestre. Mas, e aí? Vai parar? E o paralítico, como que fica? Eu não sei quem tem a ideia, mas eu imagino que devia ter um crente espiritual ali no meio, e falou: se por baixo está lotado, se por baixo não tem como,
se por onde o nosso olho alcança está bloqueado, por cima tem um acesso e tem como chegar lá. Porque quando os acessos da terra, quando as portas da terra se fecham, é aí que as portas do céu se abrem. Como que a gente vai fazer? Por baixo não dá. Um vai dizer: já sei. Eu não sei se era telha romana, se era telha brasilite. Eu só sei que quem está fazendo missão está tirando telha. Eu não sei o tamanho da cama, não sei se calcularam, mas quem faz missão tem que tirar telha. E a cama está subindo. Por porta não dá, por janela não dá. Vamos começar a tirar a telha, porque por cima nós chegamos no centro, por cima nós chegamos em Jesus. Tá fácil. Telha vai, telha vem. E a cama subindo. E agora, quando eles tiram as telhas, imagino que um clarão toma aquele lugar. E todos olham para o teto. E agora imagino eu que os fariseus e os doutores da lei, aqueles não eram aqueles que estavam ali fora, não eram aqueles que chegaram com uma cama, mas bateram na porta fechada. Mas quem faz missão vai fazer coisa contra a lógica de muitos. Quem faz missão, quem tem fé para fazer missão e para levar gente até Jesus, vai ser questionado, vai ser caluniado, vai ser afligido, vai passar luta que nem todos passam, mas vai ver coisa que nem todo mundo vai ver, vai viver coisa que nem todo mundo vai viver. A casa está lotada, a cama agora está lá em cima, mas para chegar ao encontro de Jesus tem que descer. Não é só subir para o telhado, tem que tirar as telhas e tem que descer. Mas quando desce, tem pecado perdoado. Eu imagino o paralítico com medo, descendo com medo de cair. Mas eu imagino aqueles homens lá em cima descendo a cama e dizendo: a gente conseguiu. Eu vou dizer para nós como igreja, numa união só, a gente vai bater com a porta trancada muitas das vezes. As janelas elas não vão se abrir, mas eu sinto de Deus uma coisa que o meu Jesus disse, que as portas do inferno elas não vão prevalecer contra nós.
Eu sinto uma graça de Deus nessa noite para dizer: nós não seremos confundidos, nós não seremos frustrados na nossa missão, nós não seremos desapontados na nossa missão. E vai chegar um dia que nós vamos olhar para o que nós fizemos, nós vamos apresentar para Jesus cada alma na ponta da nossa mão e vamos dizer: Jesus, a gente chegou na casa, estava lotado, a gente teve que subir no telhado, teve que arrancar telha por telha, mas Jesus, o paralítico chegou, tem pecado perdoado na casa, tem pecado perdoado, porque só Jesus pode perdoar pecado. Agora, e aqui eu termino. Existem pessoas que estão dentro da casa, que não podem ver milagre acontecer, que não podem ver pessoas chegar perto de Jesus. Existem pessoas que não são preparadas para ver isso, que não têm estrutura para ver isso. Aí naquela ocasião, uns fariseus, uns doutores da lei vão dizer: quem que é esse aí que está blasfemando? Só Deus pode perdoar pecado. Quem que é esse aí? O paralítico está no meio da casa. Mas Jesus, conhecendo e sabendo o que estava se passando dentro deles, vai dizer para eles: por que vocês estão confusos, murmurantes? Porque eu perdoei os pecados dele. Calma aí, o que é mais difícil? Eu falar para ele que os pecados dele estão perdoados? Ou eu virar para ele e falar: levanta e anda? Jesus não vai primeiro na necessidade do paralítico, na necessidade física, na necessidade aparente, mas ele vai na necessidade da alma do paralítico. Agora, ele pergunta: o que é mais difícil? É perdoar pecado dele? Ou é falar para ele levantar? Aí Jesus vira e diz: para que saibais que foi-me dado poder perdoados estão os teus pecados. Mas você não vai sair só de pecado perdoado, não. Levanta e anda. Chegou deitado na cama, vai embora carregando ela nas costas. Tu não vai embora da mesma maneira que você chegou nesse culto. Pode ter chegado deitado, prostrado, mas vai sair com a cama nas costas. Com a permissão do pastor Misael, se coloque de pé. Eu ainda tenho 5 minutos. Com a permissão do pastor Misael, se o grupo de louvor quiser louvar. Mas tem algo de Deus aqui. Primeiro, a prioridade do culto. Tem alguém nessa casa que porventura ainda não entregou a sua vida a Cristo? Ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Existe alguém? Levante a sua mão. Não é motivo de constrangimento. Mas existe outra situação.
Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Existe alguém aqui que se desviou por algum motivo? Existe alguém aqui que por algum motivo se desviou na caminhada cristã? Se assim tiver, vem à frente. Eu tenho algo de Deus para fazer aqui. Se não tiver, a oportunidade ainda está aberta. Mas eu sinto de Deus de levantar um clamor com vocês. Por nós, como igreja. Existem pessoas com camas aqui dentro, deitados, que não têm condição de sair do lugar. Mas pessoas vão sair daqui hoje carregando essas camas. Eu não sei, pastor Misael, se tem alguém aqui num estado crítico. Mas com a sua permissão, pastor, se tem alguém que chegou aqui deitado numa cama, não sei que problema que é, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Existem pessoas aqui que chegaram doentes, aflitas, e existem pessoas que precisam de um milagre da parte de Deus. E eu quero orar com vocês. A primeira vida chegou. A oportunidade, ela ainda está aberta. Se tiver mais alguém, venha. Eu tenho mais 2 minutos. E eu preciso orar com você. Qual que é a tua situação? Conta para Jesus nessa oração. Se não tem mais ninguém, e quando estiver orando, pode vir aqui. Mas cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Pessoas estão sendo libertas da cama aqui hoje. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Senhor Deus, quando manda mensagem, faz nós estamos na tua presença, Jesus. Faz a nuvem descer, Senhor, e nós cremos no teu milagre, Senhor. E nós cremos, Jesus, na tua providência. Pai, existem pessoas que estão na cama, que estão, Jesus, sem saber o que fazer. Jesus, mas nessa noite nós levantamos um clamor como igreja para dizer que portas, que janelas não serão suficientes para nos parar. Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos liberta dessa cama, nos liberta dessa situação, Jesus, e nós cremos na autoridade do teu nome, Jesus, que não há um Deus, não há um Senhor igual a ti. Jesus, nós cremos em ti e nós cremos no teu milagre. Jesus, nós entregamos as nossas situações e nós reconhecemos a nossa situação. Senhor, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, e nós cremos no teu milagre, Senhor, e nos dá força e nos dá graça, Jesus, para fazermos o teu ídolo, para fazermos o teu chamado, até que o Senhor venha nos arrebatar. Jesus, nós te louvamos e nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite, Jesus, levanta pessoas, levanta, Jesus, pessoas que já não conseguem mais, Pai querido, meu Deus, meu Deus, Jesus, nós te louvamos e nós te entregamos nessa noite. Toma essas vidas que estão aqui na frente. Eu não sei a causa, eu não sei o motivo, mas Jesus, tem pessoas chorando aqui na frente, vai pedindo uma intercessão e persistindo na oração. Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a Irmãos, nuvem permaneçam descer.